Olá! Finalizando com o capítulo de teoria elementar da ação do rotor, vamos falar finalmente sobre a influência da curvatura das pás. Bom, as pás se caracterizam pelos ângulos de entrada e de saída, ou seja, especificamente pelo ângulo beta. No esquema observamos um rotor, onde temos o bordo de entrada, o bordo de saída do rotor e uma pá identificada por esta franja preta. O movimento rotatório é definido no sentido anti-horário. Identificamos que na entrada, no bordo de entrada, temos o componente periférico, o componente relativo, ou a velocidade periférica na entrada, 1, a velocidade relativa na entrada, e a soma vetorial dessas duas velocidades como sendo a velocidade absoluta. Nesse caso, temos que entre a velocidade periférica e a velocidade absoluta se forma um ângulo reto. Também temos que no bordo de saída a partícula apresenta os seguintes componentes vetoriais: a velocidade periférica U2, a velocidade relativa W2 e a soma vetorial dessas duas velocidades como sendo a velocidade absoluta V2. Essa velocidade absoluta está formando um ângulo α2. A projeção contrária da velocidade periférica forma o ângulo β2 com a velocidade relativa. Isso tanto no bordo de saída quanto no bordo de entrada. Então, as pás se caracterizam pelo ângulo que formam na entrada e na saída. E temos dois casos. O caso do ângulo de entrada do líquido no canal, formado pelas pás do rotor, e o caso do ângulo de saída do líquido nos canais, formado pelas pás do rotor. Vamos falar sobre o primeiro caso, ângulo de entrada do líquido no canal formado pelas pás. Considere um rotor que apresenta um bordo de entrada com raio R1. Considere uma pá que apresenta uma dada curvatura. Considere que a partícula do fluido entra em contato com a pá. E a partir desse momento ela apresenta os seguintes componentes vetoriais. Uma velocidade periférica, U1. Uma velocidade relativa, U2. A soma geométrica dessas duas velocidades, que é a velocidade absoluta, V1, que está formada ao mesmo tempo por dois componentes, o componente periférico da velocidade absoluta e o componente meridional radial da velocidade absoluta. Alfa1 é o ângulo formado pela velocidade absoluta com a velocidade periférica, e beta1 é o ângulo formado pela velocidade relativa e a projeção oposta da velocidade periférica. Lembramos que a equação de Euler é a seguinte. Lembrando que o rendimento hidráulico correlaciona a altura útil sobre a altura de elevação. E, consequentemente, a altura de elevação fica sendo igual à altura útil sobre o rendimento hidráulico. Substituindo na equação anterior, ficamos com uma expressão da equação de Euler em função da altura de elevação e não mais da altura útil. Agora considere o seguinte caso. Neste caso daqui, podemos dizer que a equação de Euler, ou a equação fundamental das bombas centrífugas, para um rotor cujo ângulo β1 é definido desta forma, a equação seria a seguinte. Mas temos um caso onde esta equação pode ser simplificada. Neste caso, consideramos que a pá não apresenta uma inclinação tão pronunciada e que a partícula, quando entra em contato no bordo de entrada do rotor com a pá, ela apresentaria os seguintes componentes vetoriais: a velocidade periférica, a velocidade relativa e a soma geométrica delas como sendo a velocidade absoluta. Mas, se o ângulo β1 tiver uma inclinação, dado que essa velocidade absoluta forma um ângulo de 90 graus com a velocidade periférica, então o componente periférico da velocidade absoluta será igual a zero. Nesse caso, a altura útil de elevação é máxima quando a velocidade periférica no bordo de entrada e o componente periférico da velocidade 1 se anulam, ou seja, quando a entrada for radial. Então, isso que chamamos de entrada radial. Nesse caso, esse componente é igual a zero e teríamos a expressão simplificada da equação de Euler. Vamos falar agora sobre o caso 2, que trata do ângulo de saída do líquido dos canais formados pelas pás do rotor. Estamos nos referindo especificamente ao ângulo β2.
Então, o ângulo β2 influencia os valores de velocidade absoluta V2 e da sua componente circunferencial. E como foi visto anteriormente na equação de Euler, o primeiro termo é V2 vezes o componente circunferencial da velocidade absoluta na saída. E quando esse termo se torna maior, então a altura de elevação também será maior. Então, isso afeta diretamente o valor da energia de elevação cedida pelo rotor. Mas, para explicar um pouco melhor sobre o ângulo de saída, vamos assumir que nessa pá, a componente radial da velocidade absoluta, ou Vm2, vai ser igual à componente radial, ou meridional, na entrada do rotor, ou Vm1. Também definimos que na entrada, o ângulo formado entre a velocidade absoluta e a velocidade periférica é igual a 90 graus. Consequentemente, a velocidade absoluta na entrada é igual à sua componente meridional. Sendo assim, então, a componente meridional na saída será igual à velocidade absoluta na entrada. Então, para esse caso específico, que é o caso de uma pá radial, vamos verificar como fica a equação de Euler. Retomemos a equação das velocidades, definida da seguinte forma. Foi definido anteriormente que a energia de elevação pode ser parcelada em duas parcelas, que é a energia de pressão, ou energia potencial, e energia dinâmica, ou energia cinética. Vamos analisar a energia de pressão ou energia potencial. Lembremos que definimos este termo das velocidades como sendo uma energia de pressão. Mas essa energia de pressão não é nada mais do que a subtração das alturas representativas da pressão no bordo de saída do rotor, menos no bordo de entrada do rotor, mais umas perdas de carga devido ao rotor. Se considerarmos que na entrada temos uma pá radial, então o ângulo α1 será igual a 90 graus. Mas, na saída, o ângulo α2 será diferente de 90 graus. E, consequentemente, teremos uma velocidade periférica, uma velocidade relativa. A soma geométrica dessas duas velocidades será a velocidade absoluta, que poderá ser decomposta em dois componentes, num componente meridional ou radial e em um componente periférico ou circunferencial, também chamado de VU2. Como definimos que na entrada temos uma pá radial, na entrada, e definimos que V1 é igual a Vm2, então podemos dizer o seguinte: Vm2 igual a V1. Consequentemente, os seus quadrados também serão iguais. A partir do diagrama de velocidades no bordo de entrada do rotor, podemos estabelecer a relação de Pitágoras da seguinte forma. Passando este vetor para este lado de aqui, teríamos que W1 seria a hipotenusa, e U1 e V1 seriam os catetos. E podemos estabelecer a relação de Pitágoras em função desses vetores. Depois, deixamos em evidência, ao do lado esquerdo, a velocidade absoluta na saída, ficando dessa forma. Depois, pegamos o termo de energia de pressão em função somente das velocidades, como pode ser observado aqui. Fazemos a substituição desses dois termos aqui por um V1 ao quadrado, mas sabemos que esse V1 ao quadrado é igual a um Vm2 ao quadrado, ou seja, fazemos essa substituição de aqui. E ainda por cima podemos analisar um segundo triângulo retângulo no bordo de saída, com os componentes vetoriais no bordo de saída do rotor, onde teríamos componente meridional da velocidade absoluta, velocidade relativa, e este componente daqui não seria nada mais do que a subtração, ou seja, este trecho daqui não seria nada mais do que a subtração da velocidade periférica menos o componente periférico da velocidade absoluta, que está definido por essa expressão. Definimos uma equação de Pitágoras em função desse triângulo retângulo, resolvemos essa equação e substituímos nessa expressão. E teríamos uma expressão da energia de pressão ou energia potencial em função das velocidades para o caso de um ângulo de saída dos canais β2 diferente de 90, mais uma pá radial na entrada ou bordo de entrada do rotor. Da mesma forma como foi definida a energia potencial de pressão, a energia cinética, a partir da equação de velocidades,
é definida em função das velocidades absolutas. E como foi definido anteriormente que V1 seria igual a Vm2, os seus quadrados são iguais e teríamos uma expressão equivalente a essa. Bom, retomemos o diagrama de velocidades no bordo de saída do rotor. Agora consideremos o seguinte triângulo retângulo, aquele formado pelo vetor velocidade absoluta, componente meridional radial da velocidade absoluta em 2, e o componente periférico da velocidade absoluta. Lembramos que Vm2 é igual a Vm1, estabelecemos uma equação de Pitágoras, deixamos em evidência Vu2 ao quadrado, e observamos que esta diferença que está representada aqui seria igual a Vu2 ao quadrado. Então, simplesmente fazendo a substituição, a energia dinâmica ou cinética fica dada por essa expressão. Bom, então a energia total ficaria da seguinte forma: energia de elevação como sendo igual ao seu componente de energia de pressão mais o seu componente de energia dinâmica ou cinética. Substituindo cada um desses termos, o primeiro que corresponderia à energia de pressão e o segundo que corresponderia à energia cinética, e trabalhando essa expressão, ficaríamos com uma expressão que seria a equação de Euler simplificada. Essa equação de Euler simplificada foi a mesma que foi deduzida anteriormente, dado que a primeira assunção que foi feita é que a pá é radial na entrada ou no bordo de entrada do rotor. Bom, podemos expressar essa equação desde outro ponto de vista, sabendo que o triângulo retângulo formado pela velocidade absoluta e seus componentes meridional e radial na saída seriam dessa forma, o ângulo α2 ficaria o definido entre esses dois vetores, então a expressão também pode ser dada como energia de elevação, como sendo igual à velocidade periférica na saída, vezes a velocidade absoluta, vezes o cosseno de α2 sobre a aceleração da gravidade, e essa seria outra expressão da equação de Euler. Bom, agora vamos falar sobre o grau de reação de uma bomba ou de uma bomba centrífuga. O grau de reação relaciona a energia de pressão e a energia total, e é definido pela letra G. Quando G é maior que zero, máquina de reação, a pressão de saída é maior que a de entrada. Todas as bombas em geral apresentam um grau de reação maior que zero. Quando o grau de reação é igual a zero, o processo de transferência de energia ocorre a pressão constante. Então teríamos uma máquina de ação, ou, por exemplo, seria o caso de uma turbina, no caso, uma turbina Pelton. G é maior quanto maior é a parcela de energia de pressão, obviamente, porque ele estaria no numerador. O grau de reação de uma turbobomba está relacionado com a forma do rotor e com a eficiência do processo de transferência de energia. Então, para ângulos β2 menores que 90, G é maior que 1,5. Para ângulos β2, que seriam pás radiais na saída, igual a 90, G seria igual a 1,5. E para ângulos β2, que apresentam um valor acima de 90 graus, teríamos um G menor que 1,5. Mas numa bomba centrífuga é possível termos diferentes curvaturas ou diferentes formas das pás. Neste diagrama se observa simultaneamente as diferentes formas ou curvaturas de uma pá. Temos a primeira pá, que apresenta um ângulo β2, o sentido de rotação nesse caso é horário. Então, o componente periférico, a velocidade periférica estará nesse sentido. O componente β2 teremos aqui, será um ângulo β2 menor que 90 graus. Depois temos uma pá com uma inclinação menor que essa, está bastante inclinada. Lembrando que β2 é que define a curvatura, ou que define as características geométricas da pá. Aqui β2 continua a ser um ângulo menor que 90 graus, e como sentido de rotação e no sentido horário, podemos dizer que estas duas bombas estão inclinadas para trás. Já no caso da pá número 3, apresenta um ângulo de 90 graus, formado pela velocidade periférica
e a velocidade absoluta, ou seja, é uma pá radial na entrada, e também apresenta um ângulo de 90 graus, no caso de beta 2, entre a velocidade relativa e o lado oposto, a prolongação oposta da velocidade periférica em 2. Este é o caso de uma pá radial, uma pá com 90 graus. Mas temos um caso ainda onde a pá é inclinada para frente, ou seja, o ângulo beta 2 é muito maior que 90 graus. Então temos esses casos, menor que 90 graus, num caso mínimo, ainda menor que 90 graus, o beta 2, igual a 90 graus, o beta 2, e aqui muito maior que 90 graus, dado que seria o 2 nesse sentido, a velocidade absoluta nesse sentido, a velocidade relativa aqui, e beta 2 seria o ângulo formado pela velocidade relativa com a prolongação oposta da velocidade periférica, que não está apresentado aqui, mas é maior que 90 graus. Então, considere o esquema ao lado, de acordo com o ângulo beta 2, as pás podem ser inclinadas para trás, beta 2 menor que 90 graus, terminadas radialmente, beta 2 igual a 90 graus, e inclinadas para frente, beta 2 maior que 90 graus. Vamos ver cada um deles. Primeiro, as pás inclinadas para trás, e temos dois casos dessas pás inclinadas para trás. O primeiro caso é aquela que o ângulo alfa 1 é igual a 90, e o ângulo que o alfa 2 também é igual a 90, mas beta 2 é menor que 90. Além disso, aqui a velocidade absoluta em 1 é igual à sua componente meridional. Então, vamos ver como que se define isso. Lembrando pela equação de Euler, que quando temos uma pá radial na entrada, a equação é a equação simplificada, é a sua versão simplificada, que pode ser expressada como sendo a velocidade periférica na saída vezes a componente periférica da velocidade absoluta, ou a velocidade periférica na saída vezes a velocidade periférica na saída vezes o cosseno de alfa 2. São duas expressões equivalentes. Mas, quando alfa 2, que nesse caso temos aqui alfa 2 é igual a 90, que é um tipo de inclinação de beta 2, onde beta 2 atinge um valor mínimo, de forma que o ângulo formado pela velocidade periférica e absoluta em 2 é 90, então teríamos que cosseno de alfa 2 é igual a 90, então a altura de elevação é igual a zero. E o que acontece quando a altura de elevação é igual a zero? As pás não transmitem energia ao líquido, elas são inativas, como foi visto na videoaula anterior. Essas pás não funcionam, essas pás não imprimem o efeito de arrastamento nas partículas do fluido, e o fluido entra e sai sem efeito nenhum das pás sobre ele. Então, verifica-se também que a componente periférica da velocidade em 2 é igual a zero, então aqui também seria zero, então não teríamos altura de elevação. Então, para entender um pouquinho mais isso, então vamos sobrepor os diagramas de velocidade na entrada e na saída. Então, na entrada teríamos a velocidade periférica, a velocidade relativa e a velocidade absoluta. A velocidade absoluta forma 90 graus com a velocidade periférica em 1. E sobrepomos com as setas em preto os componentes vetoriais na saída, que teríamos a velocidade periférica, a relativa e a absoluta, que também forma 90 graus com a velocidade periférica. Bom, em função deste diagrama, podemos construir dois triângulos retângulos. Aquele formado pelos componentes em 2, que seria V2, tá? Porque esse também seria V2, U2, e este daqui W2, que seria hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. Mas também teríamos V1, que podemos trasladá-lo para cá, W1 e U1, onde W1 seria a hipotenusa, e a hipotenusa ficaria sendo igual a soma dos catetos. Então, é possível fazer essas duas equivalências. Sabemos que V1 igual a V2, mencionado aqui, V1 igual a V2, tá? E definimos isso como V, já que são iguais, não precisamos distinguir entre a entrada e a saída. Então, definimos isso como sendo duas equações iguais, então V1 igual a V2. Claro, primeiro
passamos para o lado esquerdo, V2, e passamos para o lado esquerdo, V1, e chamamos elas de V. Deste lado ficaria uma subtração a partir dessas equações de Pitágoras. Depois, igualamos essas duas equações, sendo que são iguais, já que V1 é igual a V2. Rearrumamos essas equações desta forma e rearrumamos ainda um pouquinho mais para tê-las dessa forma. E com que intuito? Bom, se dividimos isso por 2 vezes a aceleração da gravidade, teríamos uma expressão da seguinte forma. E uma expressão da seguinte forma nos remete ao seguinte. Lembrando que a energia de pressão é dada por essa expressão, um termo da subtração de pressões no bordo de saída e no bordo de entrada, mas uma perda de carga no rotor, e uma expressão desta forma. Quando substituímos este termo daqui aqui, chegamos à expressão de que a energia de pressão devido à força centrífuga é anulada pela variação de velocidade relativa, o que nos confirma mais uma vez que quando temos uma pá, sendo um α1 igual a 90 graus na entrada, e o α2 igual a 90 graus na saída, não haverá energia de pressão. Temos agora o caso 2, que continua sendo uma pá inclinada para trás. O que acontece nessa pá inclinada para trás? Ainda assumimos que a pá na entrada, no bordo de entrada do rotor, ela é radial, ou seja, ela apresenta um ângulo α1 igual a 90, mas aqui o ângulo α2 não é mais igual a 90, e o ângulo β2 também não é 90. Então, nesse caso, V2, o componente periférico da velocidade absoluta, obviamente será menor que a velocidade periférica, lembrando que a energia de pressão foi definida por esta equação, lembrando que a energia cinética, que faz parte desses dois componentes cinéticos e de pressão da energia de elevação, nesse caso seria igual a esta expressão, foram equações definidas anteriormente, que aqui está, é a soma de ambas. Fazendo o somatório e a eliminação dos termos, ficaríamos com um termo de altura de elevação como sendo igual à equação simplificada de Euler. Por que continua voltando essa equação simplificada de Euler? Porque a pá é radial na entrada, ou seja, o ângulo α1 é igual a 90, que é o que geralmente acontece na maioria das pás. Se torna um pouquinho diferente quando α1 não é igual a 90. Porque quando é igual a 90, o componente periférico da velocidade absoluta é igual a zero. Ou seja, não há projeção da velocidade absoluta no componente periférico. Mas quando não é 90, essa projeção se torna um valor de fato definitivo. Okay? Então, a partir das equações acima, verifica-se que a energia potencial seguida ao líquido é maior que a energia cinética. Essa energia é maior que essa. À medida que β2 cresce até atingir 90 graus, a energia potencial aumenta mais rapidamente que a energia cinética. Bom, agora vamos ver o caso onde temos uma pá com uma curvatura interessante, com um α1 igual a 90 e um β2 igual a 90, mas o α2 não é igual a 90. Lembrando que o ângulo mais relevante para o formato, para caracterizar uma pá, é o β2. O α1, definido como 90, é muito interessante porque ele facilita muito os cálculos de energia de elevação, dado que não é necessário utilizar a equação de Euler maior, senão a equação de Euler simplificada. Então, esta condição é muito útil para a dedução das equações. Então, sabemos que o componente periférico da velocidade absoluta seria igual ao 2. Tá? Porque está formando 90 graus, aqui se forma um retângulo, basicamente, né? Aqui temos a velocidade relativa, a velocidade periférica, se forma um retângulo, e teríamos que o componente periférico igual à velocidade periférica, ou em outra expressão, V2 igual a cosseno de α2. Lembrando que a energia potencial é dada como a expressão que já foi definida anteriormente, tá? Mas quando fazemos essa substituição deste componente aqui, o componente periférico da velocidade absoluta em 2, pela sua expressão
U2, esses dois termos se anulam e ficaríamos que a energia potencial fica sendo igual à velocidade periférica em 2 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. E o que acontece com a energia cinética? Ela permanece exatamente como está, já que este componente periférico é igual ao 2, só que agora seria o 2 ao quadrado. Então, a energia total, que é o somatório de ambas, fica sendo igual, como elas são divididas por 2, fica sendo igual a duas metades somadas, ou seja, a velocidade periférica em 2 ao quadrado sobre g. Finalmente, teríamos a equação da altura de elevação para um caso de uma bomba com ângulo β2 de 90 graus ou radial. Bom, a energia total cedida ao líquido é igual à soma das parcelas de HP e HC. Vamos ver o caso C, que são as pás inclinadas para frente. A gente já viu dois casos A, um caso B e agora o caso C. Aqui temos os ângulos inclinados para frente, aqui temos a pá inclinada para frente, ainda assumimos por conveniência que o ângulo α1 é igual a 90 graus, só que agora a velocidade relativa está definida por esta seta, por esse vetor, a velocidade periférica por esse vetor que vai até aqui, e a velocidade absoluta pela soma geométrica desses dois. Observamos que o ângulo β2 é muito maior que 90 graus. Então, algumas observações podem ser feitas aqui. Primeiro que a componente periférica de V2 aparece maior que a própria velocidade periférica, ou seja, VU2 é maior que o 2. Segundo que a partir de β2 igual a 90, a energia cinética aumenta rapidamente à medida que β2 aumenta. Isso é um aspecto importante a ser relembrado. Outra coisa, ao ser atingido o ângulo β2, tal que VU2 é igual a 2 vezes a velocidade periférica. Então, na energia de pressão se anula, já que este componente é 2 vezes este componente. Então, colocamos isto 2 vezes aqui, ficaria como 2 ao quadrado, menos este termo ao quadrado, ficaria sendo igual a 0. Então, o componente de pressão se torna nulo acima de 90 graus, o ângulo β2. E a energia cinética, muito pelo contrário, ela se torna maior. Observemos que a energia cinética é igual a essa expressão, e sabemos que essa expressão é 2 vezes a velocidade periférica. Ao ser substituído por isso se torna 4, isso se torna 2, isso se torna 2 vezes a velocidade periférica ao quadrado sobre 2g. Então, a energia total fica sendo igual ao componente cinético, como foi visto anteriormente. A energia total é fornecida ao líquido na forma de energia cinética. Se aumentássemos ainda mais β2, iríamos ter um HP menor que 0, o que representaria a ruptura dos filetes. Então, para termos escoamento, nos interessa muito mais termos uma energia de pressão maior que uma energia cinética dentro do rotor, já que a ideia é que a energia de pressão seja responsável por recalcar o fluido para reservatórios que estão acima do nível do eixo do rotor. Então, representando num diagrama o ângulo beta e as suas variações de 0, 45, 90, 135 e a altura de elevação, podemos observar que em cada momento a altura de elevação será igual à soma dos componentes de pressão e cinético. Em 45 graus, ou seja, β2 menor que 90 graus, o componente de pressão é um pouco maior. Se formos a 70, será um pouco maior ainda que o componente cinético. Em 90 graus, que é uma pá que não apresenta curvatura, uma pá radial, tanto na entrada quanto na saída, teremos que ambos os componentes se anulam, são iguais, e então a pá não tem efeito nenhum no fenômeno de arrastamento da partícula. E quando temos pás com β2
maior que 90 graus, realmente o componente cinético se torna muito maior e essas bombas não servem para recalcar, senão para imprimir velocidade. Estaríamos no caso das bombas axiais ou provavelmente das bombas semiaxiais. Bom, então algumas recomendações para o ângulo das pás. Aqui temos uma instalação hidráulica formada por uma tubulação de recalque, conexões, entrada da bomba, saída da bomba, bomba, motor, o sistema motor-bomba, tubulação de recalque e a saída do encanamento em direção ao reservatório. Temos a válvula de pé com crivo, etc. Podemos dizer o seguinte: as bombas são empregadas para vencer desníveis energéticos. Isso é um fato. Vencer desníveis energéticos é obtido às expensas de energia de pressão e não de energia cinética. Ou seja, nos interessa que o beta 2 seja menor que 90, porque a parcela de pressão é maior nas pás com beta 2 menor que 90. Pás com beta 2 maior que 90, que são aquelas curvadas para frente, fazem com que a energia predominante seja do tipo cinética, o que envolve altas velocidades, portanto, maiores perdas de carga. Algumas outras recomendações: recomenda-se sempre pás inclinadas para trás, com beta 2 menor que 90 graus, encontradas nas seguintes faixas. Em bombas centrífugas, a faixa de operação geralmente entre 15 graus e 40 graus, mas normalmente elas ficam entre 20 graus e 25 graus. No caso de ventiladores, já o ângulo beta 2 é um pouquinho maior, oscila entre 40 graus e 45 graus para o ângulo beta 2, que é o ângulo que define a geometria de uma pá. Para bombas, o ângulo da pá na entrada, o beta 1, pode estar na seguinte faixa de 15 a 50 graus. O importante é que a alfa 1 seja 90. Isso que é importante. Então, esses motivos levaram a fabricantes a adotar pás para trás na quase totalidade das bombas centrífugas, estando beta 2 na sua maior parte entre 17 graus e 30 graus, sendo considerado como regra o valor de 22,3 graus para o ângulo de inclinação beta 2 numa bomba centrífuga. Bom, vamos falar um pouco sobre o escoamento com número infinito de pás. Bom, até agora foi assumido que o escoamento acontece com um número infinito de pás, ou seja, as pás não têm espessura, não têm rugosidade e nada disso. Então, assumir número infinito de pás supõe que não existe variação de velocidade e pressão das partículas na face frontal e dorsal das pás. O fluido escoa tangencialmente acompanhando a curvatura da superfície das pás, como mostra na figura. Um conjunto infinito de pás que também podem ser consideradas como veias líquidas ou filetes líquidos. No escoamento com número finito de pás, numa turbobomba real, não acontece efetivamente esse comportamento antes mencionado. O número de pás afeta a natureza das velocidades e da pressão, ou seja, o mencionado aqui em cima não se cumpre quando de fato nós temos um número finito de pás, que pode ser 7 pás, 9 pás, 5 pás, etc. O número de pás afeta a natureza das velocidades e da pressão no rotor, modificando os paralelepípedos das velocidades e com isso a energia se gira pelo rotor ao fluido. Então os diagramas têm que ser ajustados. Então, num rotor de bomba, podemos supor que a corrente do fluido é composta de quê? De A, escoamento de fluido segundo as pás, que é o escoamento ideal. O fluido entra e tende a sair do canal formado pelas pás. Mas uma corrente de recirculação. De fato, há uma pequena recirculação dentro das pás, que pode ser observada por este conjunto de vetores, fechando um ciclo. Originada pela diferença de velocidades e pressão ao girar o rotor. Se considerarmos o espaço entre pás como um canal fechado, o fluido tenderia a girar entre as pás quando o rotor começa a girar, ou seja, se isto fosse fechado, se o bordo de saída fosse fechado, o fluido ficaria fazendo um reciclo aqui, recircularia e não sairia, porque de fato ele tem essa tendência devido ao número finito de pás. E bom, e a composição desses dois fenômenos, né, porque de fato acontece este tanto quanto esse, a composição das correntes especificadas acima gera um escoamento com a distribuição de velocidades mostrada na figura. Então, as velocidades, de fato, que são as velocidades, nesse caso, as relativas, apresentam essa distribuição aqui. Bom, utilizando o teorema de Bernoulli, verifica-se que a distribuição da pressão fica como mostrado na figura.
Então, isso significa que β2, que é o ângulo formado pela velocidade periférica, o seu lado oposto, né, sua prolongação oposta com a velocidade relativa, que seria β2, não é bem assim, né? Há algumas coisas que modificam e esse W2 se transforma em W'2. Então, desvio da velocidade relativa, o número finito de pás provoca também um aumento da velocidade relativa. Observa-se aqui no comprimento, no módulo desse vetor, W'2, reduzindo o ângulo de saída da pá, β2', tal como observado na figura. Então, β2 não é bem β2, não é β'2. Então, aqui temos uma imagem mais clara, onde podemos observar, por exemplo, o canal formado por duas pás. Nesse canal formado por duas pás, temos o que acontece de fato na distribuição das pressões, né? As pressões estão distribuídas menores, mais perto. O sentido de rotação é o sentido horário. Então, perto do dorso da pá, a pressão é maior e aparece uma distribuição cada vez decrescente quando se aproxima da próxima pá, do dorso da outra pá. E no caso da velocidade acontece o contrário, né? Se o giro do rotor é no sentido horário, é nesta parte daqui que as velocidades, a distribuição das velocidades é menor no início e é maior no dorso da pá subsequente. Esses símbolos representam as recirculações menores. Então, essa seria a distribuição das velocidades, essa seria a distribuição das pressões. Isso seria um rearranjo, uma reformulação do diagrama de velocidades com desvio e sem desvio. Mas há uma dependência do número de pás. Quantas pás deve ter um rotor? Bom, isso vai depender da velocidade de rotação, da altura de elevação, do tipo de fluido, entre outras coisas. Número pequeno de pás produz uma redução das superfícies de atrito, o fluido tem dificuldade para ser conduzido, porque os canais são mais largos de fato. Canais largos implicam uma maior perda da carga, diminuindo a altura manométrica, uma redução do rendimento da bomba. E um grande número de pás diminui a perda de energia nas zonas em que o fluido abandona o rotor e aumenta a superfície de atrito, além de diminuir a energia de entrada da bomba. Então, acontece que a altura de elevação H', que o rotor realmente cede ao líquido, é inferior ao valor calculado pela equação de Euler, né? Que são as equações da teoria elementar de rotores. Ou seja, quem calcular e projetar uma bomba partisse do valor do rendimento hidráulico obtido em ensaios com bombas análogas já construídas e aplicadas à teoria elementar, não conseguiria obter a energia desejada de elevação em um valor inferior, devido aos efeitos mencionados anteriormente. Duas soluções têm sido empregadas para este problema. Considerar o rendimento hidráulico ε e considerar que a altura útil é igual à altura de elevação vezes esse ε. Ou introduzir no valor de H teórico uma correção através de um fator de modo a poder utilizar os cálculos da teoria elementar. Isso considera a teoria elementar, mas podemos utilizar algumas correções. Quais seriam essas correções? Pela equação de Euler, verifica-se que a energia H' de elevação realmente cedida às pás é menor que a calculada. A altura teórica de elevação para número infinito de pás, HE, pode ser corrigida para obter a altura teórica com número finito de pás. Um dos métodos é o uso do fator de correção de Fleiderer. E isso consiste em aplicar esta equação. Já que a energia que o rotor entrega é menor, para corrigir precisamos multiplicar por esta expressão, que está formada por um conjunto de termos que vamos definir agora. Primeiro, HE é energia cedida ao líquido pelas pás após a correção do desvio. Depois, H' energia cedida ao líquido considerando o desvio. Z, o número de pás do rotor. R1, R2, raio de bordo de entrada e de saída. E este símbolo representa o fator de correção variável para o ângulo β2. Esse fator já está tabelado. Para pás com β2 de 20, quando a bomba apresenta pás guias, o valor é 0,76, sem pás guias é de 0,86, e assim para diferentes valores do ângulo β2. Nas bombas centrífugas radiais puras normais, fase R2 igual a 2 vezes R1, transformando a equação anterior numa equação mais simplificada, que fica desta forma.